Bom dia. Gisele. Bom dia, doutora Mara. Então, tá bom. Bom, gente, vamos seguir com um resumo do que a gente assistiu lá no AEC. Foram múltiplas palestras interessantes, então até difícil a gente escolher alguma coisa, mas eu escolhi algumas coisas que eu acho que vão ter uma repercussão mais para frente, né? Aconteceu agora em Phoenix, no Arizona. Então, peguei alguns trials de late breaking para a gente discutir. Eu acho que a ideia é não só o resultado, alguns não vão ter uma repercussão imediata na nossa prática, mas alguns vão gerar ideias para estudos futuros. Pode passar o próximo, Maria. Então, o primeiro estudo foi um estudo que se chama MOST. O interessante é que é um estudo que é de uma rede que se chama StrokeNet. Então, é uma rede de hospitais acadêmicos financiados pelo NIH. Então, quando eu morei em Boston, eu tinha uma bolsa de uma rede que se chamava Spoltrias, depois essa rede ampliou e virou StrokeNet. E a ideia é que, semelhante à nossa rede nacional de pesquisa, que a gente tem aqui no Brasil, que sejam hospitais, estudos que respondam perguntas acadêmicas, né? Então, aquelas perguntas que talvez a indústria não vai investir para responder. Então, esse é um trial interessante. A gente tem pelo menos 6 estudos fase 2 nos últimos 12 anos, utilizando, foi bom porque a gente discutiu bastante com o Dácio, né? Então, o uso dos inibidores plaquetários venosos, então, argatroban, e o eftilfibatide. Então, a Mara sabe que a gente já fez estudo, né, com abciximab, que é um inibidor 2B3A aqui na fase aguda. Foi um estudo que chamou, Mara, você lembra dos OICAPs? Esqueci. ABEST. ABEST, exatamente. A minha Mara está mais longe de ser seu paciente do que eu. Era um estudo que a gente dava para paciente com OICAP stroke, abciximab. E o estudo foi ruim, os pacientes sangraram mais. ABEST 2. Sempre ficou, exatamente, sempre ficou essa ideia de que essas medicações elas podem ser úteis, principalmente porque a gente sabe que os resultados de trombólise endovenosa não são resultados maravilhosos. Então, ele apresenta como argumento os estudos anteriores, todos estudos pequenininhos, né, entre 65 e 100 pacientes, a maior parte mostrando algum possível benefício, né, dos inibidores, tanto 2B3A como dos inibidores diretos de trombina, e aí a justificativa para fazer o estudo de fase 3, finalmente, para responder de maneira definitiva, pelo menos, nos pacientes trombolizados, o uso ou não dessas medicações. Então, pode passar. Então, esse foi um estudo fase 3, randomizado, controlado, um estudo unicego. Então, só o que era cego era a avaliação de desfecho. Então, semelhante ao que a gente faz nos Resilience, né? Então, aqui a gente sabe que o paciente do Resilient Extend e não Resilient, a gente sabe se o paciente recebeu trombectomia ou não. Quando a gente vai avaliar o desfecho, o ranking em 3 meses, tem alguém que a gente procura que não tenha visto o caso para fazer essa avaliação cega. E nos Resilience, a gente ainda faz uma adjudicação central, que tem sido feita pelo Jean-Marie e pelo Daniel Bezerra, né? Então, todos os pacientes receberam trombólise, tinham que ter recebido trombólise, então aqui é o uso do antiplaquetário pós-trombólise, ou RTPA 0,9 ou TNK 0,25 mg por quilo, porque a gente sabe que nos últimos 2, 3 anos houve uma mudança radical para o uso de TNT-plasma nos hospitais americanos. Então, eles mudaram o protocolo no meio do caminho. O paciente podia ou não ser elegível para trombectomia mecânica. Então, em resumo, o paciente chegava, consentia, recebia RTPA ou TNK e recebia argatroban, placebo ou eftilfibatide mais placebo. Né? Então, por que eftilfibatide mais placebo? Porque o argatroban tem uma infusão de 12 horas e o eftilfibatide só de 2 horas. Então, eles continuavam com o placebo para simular, e pelo menos o procedimento para o paciente. Né? Então, tiveram esse cuidado aí. Pode passar, então, critério de inclusão, trombólise dentro de 3 horas, adultos, NIH maior do que 6, então tinha que receber a medicação dentro de 60 minutos, não mais do que 75 da medicação trombolítica, né? Porque se acontece alguma complicação do trombolítico depois de 75 minutos, você não vai saber se foi aí a medicação a ser estudada ou trombolítico. Excluíram pacientes com contraindicação ao uso de medicação antitrombótica, então se o RNI estava mais do que 1,5, se tinha um ranking maior do que 3, então eles foram aqui bem gentis, aí, permitiram um ranking de 0 a 2, né? A maior parte dos estudos excluíram paciente dialítico e com história de doença hepática. Pode passar o próximo. Então foram 5.000 pacientes que sofreram screening, 514 pacientes randomizados, 228 para placebo, 59 para argatroban e 227 para eftilfibatide. Então, aí vocês já vão ter uma pergunta, né, que salta aos olhos. Por que tão pouquinha gente no argatroban e 227 no eftilfibatide? Porque esse estudo usou
um desenho que tem sido muito incorporado pelos estudos novos, que se chama uma análise adaptativa. Então, ao longo do estudo, eles conseguem prever, com análise contínua dos dados, qual é o braço do estudo que tem uma chance maior de se beneficiar. E aí eles acabam migrando para uma inclusão maior no braço com chance de maior benefício, e isso aconteceu. Já no meio do estudo, eles viram que o H-Trovan tinha uma chance menor de funcionar do que o Eptifibatide. Então, eles terminaram com 421 pacientes, 194 no placebo, 43 no H-Trovan e 184 no Eptifibatide, né? Então, eles tiveram 93 términos precoces, por isso que esses números aqui são diferentes, tá? Pode passar. Então, desfecho primário, né? Então, eles utilizaram o Utility Weighted Ranking, então, algo que veio incorporado do estudo Down, que é aquele ranking pesado, né? Porque o paciente acha que é importante para ele, né? E eles pararam o estudo precocemente por futilidade. Eles tinham os limiares de futilidade definidos ao longo do estudo, e eles atingiram o limiar de futilidade o H-Trovan, e nesse momento eles abriram os dados e viram que também, mesmo que eles continuassem o estudo até o final, eles não iam ser positivos com o Eptifibatide, então encerraram o estudo aí nesse momento. Pode passar, Marita. Essa é a distribuição do ranking em 90 dias, né? Então eles acompanharam os pacientes. A gente vê que, inclusive, tem aí uma tendência para o Eptifibatide de parecer realmente melhor do que o H-Trovan, menos pacientes com ranking 4 e 5, né? Aqui no placebo um pouco mais, e aqui no H-Trovan ainda mais. Isso aqui chamou a atenção, porque isso aqui não foi sangramento, tá? Então, tudo bem que eram só 40 e poucos pacientes, então talvez tenha sido uma questão numérica só, mas chamou a atenção para talvez o Eptifibatide parecer uma droga melhor do que o H-Trovan. Pode passar, Marita? Então, a conclusão desse estudo, então, adicionar Eptifibatide EV ou H-Trovan à terapia trombolítica não aumenta a chance de hemorragia intracraniana, então os desfechos de segurança eu nem mostrei aqui, porque a gente vai falar de vários estudos, mas também não teve nenhum benefício clínico nesses pacientes. Então, parece que esse vai ser o estudo definitivo nessa população de pacientes, né, do paciente trombolizado, porque ele responde essa pergunta dos estudos pequenininhos anteriores. Alguma dúvida? Alguém acha que isso aqui vai? Aí tem as análises de subgrupo, eles se focaram um pouquinho mais no Eptifibatide, vamos ver a publicação. Morreu, dado, né? Morreu. Eu acho também, Marita. Um dado importante para esses pacientes é a segurança, né? Então, a segurança foi seguro, né? Então, talvez utilizar esses pacientes só em paciente com oclusão de grande vaso, vamos ver a subanálise de paciente que fez trombectomia mecânica, mas acho que, assim, de uma maneira geral, também acho que não vai ser uma terapia. Isso vai virar um pós-hoc para abrir outro estudo, né? Mas eles desse jeito. E aí, agora, possivelmente, acho que é só com a Eptifibatide. O H-Trovan acabou saindo, que é um inibidor direto de trombina, né? Então, ele é como se fosse um Pradaxa endovenoso, né? Exatamente. Pode passar o próximo, Maria. Bom, e aí, dentro desse contexto, vem um outro estudo, né? Então, uma realidade que a gente vem observando aí nos congressos internacionais é a invasão dos estudos orientais, principalmente da China, porque eles conseguem realmente terminar esses estudos de maneira muito rápida, né? Então, pelo tamanho da população. Então, esse grupo estudou tirofiban endovenoso na deterioração precoce depois de AVC isquêmico. Um estudo um pouquinho diferente do ponto de vista de desenho, né? Então, vocês vão ver que o desfecho foi diferente e a população foi diferente também. Então, a discussão inicial é exatamente essa, que a gente tem uma deterioração de mais ou menos 30% a 40% dos pacientes que chegam com AVC, aquele paciente que chega com AVC mínimo 4, 5, e depois de algumas horas você olha lá, está com NAID de 10, 11, né? Então, essa progressão acontece geralmente dentro dos primeiros dias, e tudo que a gente usa hoje em dia é droga para esses pacientes, né? Então, quando a gente olha o chance, o POI, é droga por via oral, que se a gente parar para pensar, do ponto de vista farmacológico, não faz nenhum sentido. Vai demorar uma semana para o paciente estar antiagregado, né? Mesmo a gente fazendo bolos, né? Então, não é antiagregação imediata. Então, vai um pouquinho também com o que o Dácio está dizendo, de quando você precisa de uma antiagregação plaquetária aí precoce, né? Então, com base nesse racional, pode passar, Marita. Então, esse grupo, que chamou TRENDS, né, resolveu estudar o tirofiban, né, que é uma medicação que tem uma ação antiplaquetária rápida, inibindo a glicoproteína 2B3A, então uma ação diferente da inibição via COX-2 que a gente tem aí na aspirina, e do P2Y2, do clopidogrel e do ticagrelor, né, e que pode ser dado intravenoso. Então, a ideia é usar essa medicação
E aqui eles selecionaram pacientes que não foram tratados com trombólise endovenosa. Por isso é um estudo aí diferente. Pode passar. Está um pouco pequenininho aqui, mas só para vocês terem uma ideia do desenho do estudo. Inclusão, então, adultos, NIH entre 4 e 20, tá? Então, tinham que conseguir receber a medicação dentro de 24 horas do início dos sintomas, e era um paciente que não tinha sido tratado com trombólise endovenosa. O paciente tratado com trombólise, ele não foi incluído no estudo. Outro dado diferente do estudo anterior, desfecho do estudo. O desfecho desse estudo foi piora neurológica definida por piora no NIH por mais de 4 pontos nas primeiras 72 horas. Então, não foi um desfecho clínico duro, né? Então, não está avaliando como é que o paciente vai estar com o ranking em 3 meses, né? Então, isso é uma crítica. Quando eles publicaram, se não houve alguma mudança de desenho no meio do caminho. Se eles queriam olhar ranking, não conseguiram, e aí se basearam somente nessa mudança que eles classificaram como, esse desfecho que eles classificaram como melhora neurológica. Essa é uma das, para quem está fazendo pesquisa, né? Então, Fabiana, a liderança desse grupo deve aí reforçar a importância de você registrar o trial em plataformas como clinicaltrials.gov para a gente saber como é que isso aconteceu. Se essa mudança de desfecho primário aconteceu no meio do estudo sem uma justificativa, eles provavelmente não vão publicar em nenhuma revista de peso, né? Porque isso é coisa que o editor muda com certeza. Avaliar o método estatístico que você vai utilizar. Sem dúvida. Então, eu não vi registro nesse certamente tem, senão não tinha apresentado no ASI. Agora, não sei se O mudou. que acontece de que é possível, né, é você fazer como eu mesmo fiz, é um erro meu. Eu fiz um registro retrospectivo, por exemplo, no clinicaltrials.gov. E aí o editor, com toda razão, pode falar assim, bom, aí eu já não tenho como confiar que obrigatoriamente se você não desenhou um alvo depois que caiu a flecha ou se você já tinha um alvo antes de jogar a flecha. Fishing Expedition. Mas o teu estudo, né, Fabiana, acho que é um pouquinho diferente, porque não era um estudo de... Não, sei, mas eu dizendo assim, o ideal, né, é claro. que a gente... Essa é a ideia do Clinical Trials, é que você, de antemão, faça isso, de antemão... Inclusive, anteriormente, assim, não se pedia, por exemplo, quando eu fiz meu doutorado, eu não registrei em nenhuma plataforma, acho que a minha também não. Hoje em dia, cada vez mais tem que ser recomendado o registro em plataforma, mesmo para estudo de não intervenção, né? As revisões sistemáticas, né? Prospero, por exemplo, né? Base de dados, até revisões sistemáticas e as revisões narrativas, né? Então, até isso tem que colocar. A transparência de pesquisa, né? Para saber se você não mudou no meio do caminho. Mas aqui, assim, acho, se eles tiverem mudado no meio do caminho, deve estar no Clinical Trials, e certamente tem Clinical Trials da prova. Então, eles randomizaram o paciente com NIH entre 4 e 20, né? Então, para receber tirofibra endovenoso versus aspirina, entre 150 e 300 mg por dia, porque a dose de aspirina varia, né? E acompanharam aqui o desfecho clínico, foi avaliado dentro de 72 horas, né? É interessante que foi um estudo que eu acabei não trazendo, mas foi apresentado no estudo, foi o primeiro estudo apresentado no ASI esse ano, foi um estudo de posição da cabeceira nos pacientes com oclusão de grande vaso, né? Então, e foi positivo. Foi um estudo positivo e o desfecho foi igualzinho, foi deterioração neurológica nas 72 horas. Só que lá eles foram até o desfecho primário, então foi a Ana Alexandrova, uma enfermeira que apresentou, né? Foi mudança de 2 pontos no NIH, que eu acho isso super passível de crítica, porque 2 pontos no NIH às vezes varia do examinador, né? Mas foi o desfecho primário deles, tá? Pode passar. Então, aqui, eles começaram em 2020, pegaram a pandemia, fizeram um screening de 600 pacientes, incluíram 420. Você pode até dizer, pouquinho doente, né? Por quê? Porque o desfecho não é clínico, né? Para você fazer um desfecho clínico, esse número aqui não seria suficiente. 214 no tiropivan, 212 no glucoaspirina, né? E na protocolo análise, 196 e 188. Então, para quem está começando pesquisa, essa é a análise que você valoriza, intention to treat, né? Então, a protocolo é do paciente que de fato recebeu o remédio. Aqui é do paciente que foi randomizado. Então, se eu fui randomizado para tiropivan e não consegui receber tiropivan porque minha veia não funcionou, aqui eu entro na análise, porque isso é a vida real, é isso que acontece, né? Eu tenho a intenção de tratar com aquilo, não trato por isso, por aquilo, porque o paciente não tem veia, porque... Né? Então, por que essa análise é muito mais importante do que a protocolo? Porque essa análise, ela mantém a mágica da randomização, né? Então, a randomização, ela foi calculada e você está deixando os grupos balanceados nessa análise aqui. Aqui você já começa a ter algum viés de seleção, né? Então,
se eu pego só a protocolo, se tem um bocado de doente que não recebeu porque não tinha veia, talvez esses doentes sejam pior por algum motivo, né? E eu não estou incluindo eles na randomização, estou tirando. Então, esse é um exemplo de por que a análise do protocolo, que até parece mais racional para a gente, pô, só vou analisar quem recebeu, porque eu vou analisar o paciente que eu randomizei no tirofibon e nunca receber porque você quebra, exatamente, você quebra a randomização. Aqui a diferença é pouquinha, né? Mas tem estudo que a diferença é bem grande. Pode passar, então, incidência de piora neurológica nas 72 horas, 4,2% no grupo que recebeu o tirofibon e 13% no grupo que recebeu aspirina, né? Então, isso foi significativo, né? 70% de redução, hazard ratio de 0,32, então isso tudo bem positivo. E eles definem um pouco mais categórico o que eles chamam de deteriorização? Que é o que o doutor comentou, que é o que a literatura sugere como avaliação interexaminador e também para o conceito de transformação hemorrágica. Não, perfeito, porque 2 é muito pouco, né? 2 é muito pouco. Então, depois, eu não lembro como chamou o estudo da cabeceira. Zodiac, exatamente. Então, eu achei uma crítica, que não teve muito tempo para pergunta, mas eu achei que ela ia ser cacetada. Pode passar. Né? Então, uma redução bem importante. Né? Então, em pacientes com... interessante, eles tiraram categoria se o paciente já era sabidamente um FA, eles não entraram. Dentro de 24 horas do início dos sintomas, usar tirofibam intravenoso se associou a uma menor frequência de deterioração neurológica precoce quando comparado com a aspirina. Também não teve sangramento. Eu acho que esses dois estudos trazem assim, um dado bem importante para a literatura. Essas drogas, porque quando a gente fez o ABEST aqui, né, que é esse abciximab, o estudo parou e teve um bocado de hemorragia. Então, todo mundo ficou com muito medo desses remédios. Esse negócio sangra, é melhor não dar. Mas... Eu lembro do ABEST, hein? Com aspectos 2, 3, você começava esses remédios tardiamente. Então, eu acho que aqui a gente foi entendendo melhor quem é o doente, né? E aqui ele sugere que aqui sim a gente vai precisar de outros estudos randomizados, porque a gente usou um desfecho que não é um desfecho, né, nesse grupo de pacientes que não receberam trombose venosa. Outro fator que foi a aspirina e não dupla antiagregação, né? Que hoje em dia a gente usa Sem bastante. Sim. Seria importante ter esse comparativo. Sem dúvida. Talvez eu vou ter 3 braços, né? Talvez 3 braços, né? Exatamente. Tem a dupla e a gente vai ver aí o Inspire aqui, né, que foi um estudo assim, mais recentemente publicado, que olhou novamente para a dupla antiagregação e confirmou que é uma E é uma droga que, pelo menos a Hypertension já usa há algum tempo, né? Então, assim, o atrito para ela, vamos dizer assim, nosso incômodo com o tirofibon é muito baixo nesse sentido, né? E eu acho que sem endovenoso faz muito sentido, né, Fabiana? Porque claro, é isso, né? Claro. Uma série de questões. E eu nunca usei assim, eu vi que são 3 dias de infusão, é isso? Volta lá. Aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo? IV... Aspirina. São 3 dias... Não, aqui... Vamos ver. Então veja a avaliação eu acho que é só de avaliação do Everyday desfecho. visit, tá bom, everyday visit. É que eu não usei... lembro o tempo de infusão, olha aí, João. Eu acho que são 24 horas. Tá bom. Não, é só por ignorância Eu e vi ali que curiosidade. da inclusão era BC não mino. Então acho Isso. que por isso que Tinha que ser não 94, exatamente. Depois, Eu achei volta lá no fluxograma do estudo, só para a gente ver se tem lá. 4. Maior do A4, menor do A5. Já estão confundindo. Tem Não, que tá bom, olhar. era Depois a gente só olha. pra aprender. Mas aqui é só maior avaliação de do desfecho, viu? Era Eu tenho a impressão que era 24 horas de legal, infusão de era só tirofibon. para aprender. Não, mas é importante também, né? Porque tem toda a questão logística. Então, você colocar Na uma medicação. verdade, doutora, desculpa, 72 horas. 72 horas de infusão, então tá certo. Tá. Você dava Eu achei o 72 Clinical horas. Trials deles de 2022. eles- Então, assim, mais complexo, né? De você pensar tirofibam na sala de emergência, 72 horas. O outcome, realmente, eles colocaram desde que eles registraram em 2022, eles colocaram como Deterioração. deterioração. A não ser que eles tenham começado a recrutar antes e registrar tudo documento, eles estão em 2020. Eles recrutaram em 2020, né? Começaram a recrutar. Não, então tá certinho. Não tá certinho. Então, 72 horas de infusão. Próximo. Bom, próximo estudo, acho que não é um estudo que assim, a gente não precisa descrever tanto, porque vários de vocês aqui incluíram pacientes nesse estudo, né? Então foi o segundo estudo aí apresentado, deu muito orgulho pra gente, assim, eu me emocionei um bocado assim, nessa apresentação, porque parece que passa um filme na sua cabeça de todas as ligações que você recebeu de madrugada, das pessoas que eu queria trazer os pacientes, você vê o estudo sendo publicado, sendo apresentado, é super importante. Vou só relembrar para vocês, né, porque às vezes a gente está no dia a dia
de tocar o estudo, a gente não relembra o desenho, né? Mas vamos lá. Então, esse foi o estudo Extend. Lembrando que o Resilient Extend, ele foi feito com uma verba que sobrou do Resilient Money. Tá? Então, a gente terminou o Resilient Money com um terço dos pacientes, então tinha um cálculo amostral inicial de 600 pacientes, né? E a gente parou precocemente na primeira análise interina. Então, sobrou device, sobrou verba, e a gente resolveu seguir. Portanto, que foi um estudo assim, meio feito no amor. A gente não tinha pagamento para os centros, o que a gente tinha basicamente era o device e o dinheiro para pagar as análises centrais de imagem, que são importantes aí. Então, o objetivo do Resilient Extend foi avaliar a hipótese de fazer trombectomia mecânica, né, na janela entre 8 e 24 horas, lembrando que o Resilient Mãe foi até 8 horas no início dos sintomas, selecionado através de uma tomografia de crânio sem contraste, de uma angiotomografia, ia favorecer pacientes com oclusão de grande vaso dentro de um país de média e baixa renda. Então, o paciente tinha que ter aspects entre 5 e 10, tinha que ter uma oclusão de grande vaso de circulação anterior, a gente não incluiu circulação posterior, e não podia ter esse padrão maligno de colateral. Mesmo critériozinho de imagem, assim, do ponto de vista de colateral, que a gente usou para o Resilient. Pode passar. Multicêntrico, prospectivo randomizado. Então, só relembrando o critério de inclusão. NIH maior ou igual a 8, então aqui a gente não incluiu paciente com mild stroke, né? Aspects maior do que 5, na forma sem contraste. Ranking menor ou igual a 2, então tinha que ser um paciente funcional. Possibilidade de tratamento entre 8 e 24 horas. Todo mundo aqui sabe que a gente já bateu essa janela assim, 23 horas e meia funciona bem, para a gente conseguir incluir o paciente, né? Aqui tinha um apelo muito de que a gente não tinha outra coisa para fazer com esses pacientes, né? A gente podia fazer tomo de perfusão, mas a gente não podia olhar ela para decidir a terapia. Isso aconteceu muito aqui na escola. A perfusão está lá e a gente decidia a infusão sem olhar a perfusão, porque se a gente olhasse a perfusão, a gente estava furando os critérios do estudo, né? Então, a perfusão muito ruim. Então, aqui a gente incluiu, fico super orgulhosa de dizer que a gente incluiu todo mundo que precisava ser incluído, independente da perfusão. Carótida interna, ou M1, né? 12 centros no Brasil, foram os 12 centros que os pacientes, foram os 12 centros que participaram do Resilient Mãe, 376 pacientes, então com base nos estudos de janela tardia, né? Uma análise interina com 188 pacientes e outra com 282 pacientes. A avaliação, 24 horas, alta e B90, né? Bem usual para estudo de trombectomia. Então, o fluxograma do estudo, bem pragmático, NIH maior do que 8, adulto, não podia ter ranking maior do que 2 na entrada, 8 a 24 horas do início dos sintomas, tomo sem contraste. E aí, isso aqui foi um pouquinho criticado. Eu escutei gente que estava ouvindo a palestra atrás de mim e que achou que esse critério de mismatch clínico radiológico era um critério meio difícil de aplicar. Porque o que a gente fez, né? Então, o paciente tinha que ter um NIH acima de 8, né? Se era um paciente que tinha menos de 80 anos, né? Então, ele podia ter até 2 áreas corticais afetadas. Se ele tinha um NIH maior do que 15, né? Então, aí ele podia ter até 0 a 3, porque a gente julgou que isso aqui ia significar, na verdade, que esses pacientes tinham uma área salvável, né? Então, teve, assim, uma crítica para esse estudo. Então, se o paciente que tinha mais de 80 anos, ele praticamente só podia ser incluído se ele tivesse até uma área cortical. E mesmo assim, esse estudo sofreu com os idosos, a gente vai ver ali os resultados. Então, fez algo parecido também, não fez? Oi? O estudo Down também fez algo parecido. Fez, só que também tinha um critério de idade. Isso, mas só usando idade e NIH, participa, assim, junto com a área perfusional, né? Exatamente. Então, eles não chegaram a utilizar esse recurso de avaliar, pormenorizar as áreas. E uma dúvida de construção, por exemplo, teve algo parecido na literatura que fez praticamente igual, ou foi realmente... Não, foi ideia nossa. Foi parido E foi, na verdade, olhando para o Down, né? Que a gente tinha os dados de perfusão. Entendi. E... Apesar do Down ter olhado muito para o... E a gente, na verdade, aqui ficou bem preocupado. Então, lembrando, todo mundo aqui vai lembrar, que a gente olhava os cortes da tomografia e no aspecto tinha que ter mais de 50% daquela área cometida, né? Que é uma coisa que a gente sempre perguntava, né? Randomização para 1, então esses critérios são critérios únicos do estudo, e aqui a gente ficou com muito medo de ser criticado por excluir os idosos, e talvez a gente devesse ter excluído de todo, porque se não tivesse entrado paciente idoso, isso tinha sido 100% positivo.
Vamos olhar aí os resultados, né? Então, o desfecho primário do Resilience Excel era o shift do ranking. Então, quanto a gente consegue passar de ranking de 6 para 5, de 5 para 4, de 4 para 3, né? E assim foi. Então, pode passar, Marita. Então, os pacientes... Visualmente fica claro, né? Bem claro de que a gente, com trombectomia mecânica, aumenta significativamente a chance de ranking de 0 a 2. Mas aqui é um problema, Fabiana, ó. Porque o problema é que quando Foi aumenta por um de 0 a lado, 2, os aumentou ranking também menores, o mas outro. aqui, os pacientes tratados com trombectomia mecânica, eles morreram mais e tiveram mais ranking. A gente viu aqui, inclusive. A gente, Ah. exatamente. Então, inclusive, a gente, quando começou a analisar esse estudo, a gente teve muito medo do resultado ser totalmente do outro lado. Então, quando a gente viu esse resultado, eu vou te confessar que eu fiquei bem satisfeita. Lembrando, assim, que é uma coisa, sendo bem honesta, esse estudo tinha feito até 300 pacientes. A gente parou, né, então, com 180 pacientes, sem a primeira análise interina, por quê? O Ministério publicou a portaria de que ia pagar a trombectomia, né? Esse foi o primeiro motivo. Não começou a pagar a trombectomia ainda, mas na portaria entrou paciente até 24 horas, né? Então, a gente teve essa publicação, doutor Tarso, estamos falando da sua obra aí, do Resilience. E terceiro, acabou a verba do estudo, a gente não tinha seguro, então não dava para continuar. Então, teve esses 3 motivos para encerramento. Então, lá fora a gente vê muito parar estudo porque não tem verba, por falta de funding, né? Então é isso, aconteceu isso com o Resilience. Então, a gente vê isso aqui. Então, esses pacientes, né, se beneficiaram, houve, sem dúvida nenhuma, um aumento aí da frequência de pacientes com ranking de 0 a 2, mas houve uma mortalidade maior, né? Então, só para vocês terem uma ideia da estatística, quando a gente tem, pode passar, Mara, quando a gente tem essa dicotomia, essa análise do shift, ela não é válida. A gente não pode mais usar, igual você usar estatística paramétrica para dado não paramétrico, é errado usar, né? Então, inclusive, calcular um odds ratio comum para o shift, do ponto de vista estatístico, não recomendado. Então, foi assim que a gente apresentou, pode parar, pode passar, meu. Então, a gente violou, né, a presunção de um odds proporcional, porque está indo para um lado, né, para um ranking menor, e para o outro lado para um ranking maior. Então, a gente se focou no nosso desfecho secundário-chave, que está no clinicaltrials.com. Então, o nosso desfecho secundário-chave era ranking de 0 a 2 até 90 dias. E aí, quando a gente olha para isso, há uma clara diferença, 25% versus 14%, muito semelhante ao estudo mãe, né? Foi mais ou menos isso. Aqui a gente não teve 60%, 70% de ranking 0 a 2, né? Então, portanto, que eu acho que a gente tem muito aí a melhorar, né? Não, esses pacientes, muitos deles morrem, ficam incapacitados, com o odds ratio ajustado de 2,56, altamente significativo, né? Então, se a gente for para o desfecho secundário, tá? Número necessário para tratar, de 9 para beneficiar deixar o ranking de 0 a 2 em 90 dias. Um NNT excelente, semelhante ao Mr. Clean no IV e aos outros estudos da literatura. Então, a conclusão desse estudo foi que as taxas de bom desfecho clínico, né, indo para o nosso desfecho-chave secundário, de ranking 0 a 2, foi significativamente maior nos pacientes tratados com trombectomia mecânica, mas a gente não pôde excluir uma bidirecionalidade do efeito, porque os pacientes com trombectomia mecânica morreram mais. A gente tinha essa pré-análise já pensada, que era aí os pacientes mais idosos, super dramático, porque o nosso shift nos 2 Resilience era 68 anos, então a gente não está falando de 80 anos, né? E o que a gente concluiu foi que realmente você não ter a imagem avançada, não ter perfusão, não deve ser um motivo para você não tratar esses pacientes. E que talvez a gente, para os pacientes idosos, precise da perfusão. Porque aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar. São análises que a gente está pretendendo fazer para depois da publicação. E, de novo, esse estudo é um estudo aberto, nosso. Então, a gente foi, eu acho que o 3º ou 4º centro, né, Dácio, que mais incluiu pacientes desse estudo. Foram 21 pacientes aqui na Unifesp. Então, super fonte do trabalho de vocês. Então, análise de subgrupo que a gente vai fazer. Idade, certamente, vai ser uma. O que a gente vai querer fazer? A gente vai abrir esses dados de perfusão. Pega a perfusão de todo mundo, né? Então, a gente já conversou com a Carolina Maia e o João, que é uma das coordenadoras lá do Rapid, a esposa lá do Albers, e ela já se ofereceu para avaliar todos esses casos. A gente abria a perfusão e dizer, bom, se a gente usar só os pacientes que tinham mismatch na perfusão, será que a gente também não teria um estudo altamente positivo nos idosos? E aí eu acho que do ponto de vista de saúde pública isso é super importante. Não dá para fazer trombectomia só com tomografia de crânio no idoso.
Porque ele é mais frágil, porque ele morre de nem outras é tão coisas, idoso né? assim, né? Já é 68. É Não é 92, né? E análise de subgrupo por tempo, por exemplo, até 12 horas. Também. Salve, isso é outra coisa, análise de subgrupo por tempo. Esse estudo, né, então ninguém perguntou, porque não teve muito tempo para perguntar, mas ele tem uma característica surreal, que assim, é um estudo de janela tardia, 8 horas no início dos sintomas, e a gente tem uma frequência de trombose de 30%. Então não vai perguntar, por que esses pacientes foram trombolizados? Mas todo mundo aqui sabe por quê. Porque o doente chegava e a gente esperava dar 8 horas. Não, isso não aconteceu em estudo nenhum no mundo. Né? Então, Isso é terrível, assim. isso é terrível. Né? Mas ao Do ponto de mesmo vista técnico. tempo, né, é interessante para entender. Sim, Você não quer que isso aconteça, mas já que aconteceu, tentar entender melhor. isso. Cruzar isso com a perfusão, cruzar isso com outros fatores aí. O interessante é que esse negócio de 68 anos assim, não bate com os outros trabalhos. Né? Os Não, outros não trabalhos bate. fala que você... 80. Não, e aí o outro trabalho que a gente quer fazer também é pegar 2 bancos de dados grandes, Moinhos de Ventos e Einstein, que atende paciente, então, com outro perfil. Eu tenho certeza que nesses pacientes A idade não vai importar. a idade importa zero. assim, Será que é multicomorbidade? Será? Deve ter outras coisas que a gente acaba não... Até gravidade. 0% de reabilitação, Fabiano. Ah, 0% de reabilitação. Os dois presídios. Ninguém é. Mas é engraçado, é interessante porque assim, eu já fiz, assim, meu recorde foi uma paciente com 101 anos, só que era assim, uma paciente do Sírio, tudo lá. O paciente saiu super bem, assim, até eu falei, cara, será que vamos fazer mesmo? Daí o neuroclínico falou, faz, cara, tá com uma cerebral média esquerda fechada, né? Eu acho que a Ela gente, né, ela Nancy, a é gente tá independente. na situação de estar assim, para quem é que a gente não vai fazer, né? Exatamente. Porque agora lá de forma, até 24 horas, basilar, Imagem assim, simples. exatamente. Imagem simples, é só... Eu acho que assim, a gente estava numa primeira fase de nível internacional de restrição, muito de indicação, e agora está na fase de abertura. Vamos fazer de todo mundo. Eu acho que a opção antes de tudo é exatamente essa. É um estudo super restritivo, né? Eles escolheram a mão, assim, qual é o perfil do paciente que realmente dá certo. E aí, só que foi importante porque abriu o terreno para flexibilizar, né? E hoje a gente faz. É que se você não faz o estudo inicial de prova de conceito errado, você não Você não consegue consegue, caminhar. você não Olha se quanto inventa. tempo demorou para fazer um estudo de basilar, né, Marita? Então, o Basics é um estudo de quando eu e a Mara éramos fellows, né? Então, 8 anos para incluir paciente, porque... E aí veio o chinês e fez o Attention em 1 ano e meio, resolveu o problema. Né? Selecionando o paciente certinho, né? O Chile teve dificuldade um pouco de inclusão, porque eles mudavam o critério pelo NIH, né? Eles, no início tiveram um pouquinho até eles tiveram um pouquinho de dificuldade de incluir pacientes. Depois o Attention foi mais fácil. Eu acho que esse ajuste fino de indicação, acho que só por um tempo mesmo. Porque, assim, eu era até falava, não, esse paciente é mais velho, não sei o quê, tá? Não vamos fazer, não sei o quê. Mas depois, assim, com a experiência, a gente fala, cara, não tem justificativa para excluir sistematicamente. Na verdade, assim, posso estar bem errado, mas assim, eu vejo oclusão na angiotomo, para mim está indicado para fazer. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Independente do cara já tá frito o cérebro e tal. Ele até brincou que o Bauchil, cada vez que o Bauchil, o Bau é, o B, a O significa Baslar Hours Open, né? Então, assim, por exemplo. Então, é um motivo para a gente muito. E agora vai ter um resultado no longo, né? Talvez seja pensamento mais óbvio para né? Mais baixo, então ainda mais. Acho que ainda mais dá oportunidade. Teve aquele trabalho que jogou para 2 e no próprio trabalho ele fala talvez valha a pena fazer do 0 ou 1. Eu acho que também uma pergunta preocupa um pouco esse aumento de mortalidade, de ver qual foi a causa, se foi sangramento, se foi pneumonia, né? Cuidado do pós. O que aumentou a mortalidade? A Sheila viu todos os casos de mortalidade, porque a gente não teve análise interina, não foi sangramento. Mas, por exemplo, no suporte neuro-UTI, poucos centros têm neuro-UTI. Mas aí o que foi, eu acho que a gente precisa. Também acho que é um dado importante para a gente, desculpa, João. Também não foi retirada de cuidado, né? Porque se você aqui fosse estudar americano, vocês deixaram, você vai morrer. Isso a gente não faz, né? Pelo menos 14 dias aqui para a gente entrar, então não foi paliação, né? Exclusiva precoce. Né? Precisa ver, vocês parearam com comorbidades desse paciente.
paciente. A gente é uma das coisas que a maior parte dos estudos está incluindo, que é esses scores de fragilidade, né? No Resilience no banco de dados não tem score de fragilidade. Eu não sei se tem algum score de fragilidade que a gente consegue calcular retrospectivamente. Tem, Chato, assim. O que a gente vê no nosso paciente SUS aqui é que o paciente de 70 anos Pois é, acaba com um biotipo de 90. Mas a IMS dá não tanto de também. Isso, exatamente. Né? O que intriga é porque foi pior com o procedimento. Muito bem. E no procedimento tem sedação, né? Mas, Gi, sabe uma coisa que talvez apareça aí? Ou seja, esse delay aí. Porque no não trombectomia, se bem que era randomizado nesse sentido, né? Mas talvez estou inventando aqui, né? Mas talvez ver essa mortalidade com os pacientes que a gente acabou esperando para fazer depois, fazer tardio. Porque talvez a gente indicou um atomo cedo e até fazer gerar outro cérebro. Só entrar, ele tinha que 8 horas. Talvez casar melhor esse timing. Agora, teve paciente que não conseguiram repetir atomo. Então, pode ser que, como foram só 188 pacientes, que tem uma influência disso. Os que vocês fizeram estavam ruins, porque atomo já estava ruim e você não conseguiu repetir. Mas eu não sei se foram muitos casos, mas é uma quebra de protocolo. Quem a gente inclui o sintoma dentro de uma hora. Muito bem. Então, vamos lá. Outro estudo que eu achei interessante de trazer foi uma subanálise do ELAN. Para quem lembra do ELAN, esse foi o estudo que avaliou anticoagulação precoce versus tardia nos pacientes com AVC, né, e com indicação de anticoagulação, principalmente com fibrilação atrial. O resultado está publicado no New England, né, lembrando que o que o estudo mostrou foi que possivelmente é melhor anticoagular o paciente precoce para evitar aí desfechos, né? Mas o que eles trouxeram nessa subanálise? Então, eles queriam ver se o tamanho do AVC tinha uma influência no resultado global do estudo. Vocês vão ver como eles foram super criteriosos na classificação desses infartos. Eu acho que esse é na verdade, uma classificação que a gente pode até passar a usar de maneira rotineira, porque é uma classificação bem simples. E uma outra justificativa para fazer essa subanálise, eles queriam ver se os centros, eles classificavam erroneamente. Igual aqui, no Resilience, a gente comparou o aspects calculado pelo centro com o aspects calculado do Corleb. Teve uma certa diferença. Então, aqui eles fizeram a mesma coisa. Então, esse tamanho se variava ou não de acordo com o centro que avaliar, que incluiu, né? Então, pode passar. Olha como eles foram pragmáticos. Eles chamaram de infarto menor, minor stroke, qualquer lesão com menos de 1,5 centímetro na circulação anterior ou posterior. De moderado, 1,5 centímetro no território anterior, mas sem envolver o território completo da cerebral média. E maior, qualquer infarto envolvendo a cerebral média como um todo, ou com mais de 1,5 centímetros na circulação posterior. Foram bem pragmáticos, essa era a definição. Por que isso importava para o estudo? Pode passar o próximo, Marita. Porque o momento de chamar precoce ou tardio dependeu do tamanho do AVC. Então, assim, se o paciente tinha um AVC mínimo, então menos de 1 centímetro de circulação anterior, ele era randomizado para receber anticoagulação com DOAC dentro das primeiras 48 horas, isso eles chamaram de precoce, e o tardio era 3 dias. Se o paciente tinha um moderado, ele também era randomizado para dentro de 48 horas, mas o tardio era 6 dias. E se ele tinha um AVC major, ele era randomizado só com 6 dias do início dos sintomas, aí ele começava com 6 dias ou esperava 12. Então, teve uma estratificação de acordo com o tamanho do AVC, né? Então, um dado importante da gente entender o ELAN é que, não posso começar todo mundo 48 horas, porque eu não sei, esses pacientes aqui, eles não receberam por 48 horas, é importante a gente saber isso, né? Embora seja mais precoce do que o que a gente faz de rotina, né? Porque aqui acabava esperando 3 semanas, né? Pode passar. Então, o desfecho principal era um composto de AVC recorrente com hemorragia intracraniana, embolia sistêmica ou morte cardiovascular dentro de 30 dias, e eles viram também ranking, morte, né, e sangramento não fatal. Bem usual aí. Então, eles, portanto, quando você vai avaliar o estudo, esse é o resultado do estudo global, né? Então, são 6 subgrupos, né? AVC mínimo, precoce tardio, AVC moderado, precoce tardio e AVC grande, precoce tardio, né? Então, os grupos eram bem balanceados, média de idade de 78 anos, então bem compatível com uma corte de fibrilação arterial, né? Então, uma frequência maior de homens, né? Então, eu e a Rita, a gente vem estudando muito, né, essa subrepresentação feminina aí nos trials, tem um artigo nosso que depois a gente passa para vocês, os trials de trombectomia. Esse trabalho é só de paciente com fibrilação? A maior parte é a fibrilação atrial. Indicação de anticoagulação, 90% de fibrilação atrial. A gente atrial. tem, por exemplo, no Paracor que a gente trabalha,
é o protótipo. Assim, todo mundo fibrilação foi fazer cirurgia de próstata, parou de tomar É isso aí. o anticoagulante e veio pra gente. Assim, é impressionante a quantidade de paciente com essa Ontem mesma me história. pediram assim. para parar uma anticoagulação com um paciente com FA para fazer uma eletromiografia com suspeita de túnel do carpo. Digo, gente, a clínica é superando. É muito bom. Você vai no coração. Exatamente. Mas assim, é muito frequente isso. Então, ó, mais ou menos 40% de trombólise endovenosa e 25% de trombectomia mecânica, menos trombectomia no grupo muito leve, né? Porque, como a gente não tem o endolomo, não foi indicado. Isso também não tinha nenhum critério de inclusão e exclusão para o estudo. O paciente entrava clinicamente, era tratado na fase aguda, depois, quando se via a FA, eu estou olhando aqui o chá de Vance, eu estou achando que era 100% de FA. Né? Eu acho que é 100% FA, porque eu acho que não tem anticoagulação por outras causas, não. Causa valvular. Mas todo mundo com chá de Vance super alto, né? Então, chá de Vance de 5, pode passar o próximo. E aí, assim, em resumo, né? Não tem diferença de acordo com o tamanho do AVC. AVC minor, né? Então, lesão menor do que 1,5 centímetro, pode passar o Quer dizer, não adianta pensar nesse... AVC moderado, pode passar o próximo, Anitta. E AVC grave, todo mundo se beneficiou da anticoagulação precoce. E um dado bem interessante, vocês vão ver que essa curva está mais para cá, para anticoagulação precoce, até mais no AVC maior do que no AVC menor e no AVC moderado. Né? O que chamou a atenção. E aí, quando o Fischer apresentou esse estudo, ele até falou: me arrependi de não ter começado com 48 horas nos AVCs. Só que agora não dá para voltar atrás, né? Então, resultado dessa subanálise, né? Então, numericamente, menos infartos no grupo com anticoagulação precoce, né? Os AVCs major, com um benefício ainda maior, com um risco baixíssimo de hemorragia intracraniana. De novo, precoce aqui 6 dias, né? A classificação do centro que incluiu com o Corlé foi quase perfeita, foi muito boa, uma classificação simples, né? Então, a conclusão não tem razão para a gente demorar começando a coagulação com DOAC nesses pacientes e talvez tenha que fazer um estudo até mais precoce desses pacientes com AVC maior. Uma pergunta se eles repetiam a tombo antes de anticoagular, para ver se tinha transformação. Vita, não tem no protocolo. Possivelmente, pelo menos uma toma de controle de 48 horas, de 24 horas deve ter nos trombolizados, né, que eram 40% dos pacientes, mas eu não sei se eles repetiam no grupo, por exemplo, 6 dias. Eu acho que não era mandatório pelo protocolo, não. Mas a Eu acho gente que era só precisa se olhar. tivesse a toleração Acho que não engano. tinha ali. Eu lembro que A era grande complicado, questão aí né? para mim esses pacientes com separação mecânica é muito frequente ter pelo menos uma hemorragiazinha ali. Assim, Tem uma transformação. Aí o que faz? Eu acho que não E nem excluiu. sempre, Depois a gente olha, nem mas eu sempre acho que não compreendido. excluiu. Esse aí que Deve ter, o ELAN mesmo está complicado no menino, ele complicado. tem um material suplementar. Então, eu acho que não era mandatório Eu acho que não. tomografia Era só se mesmo, né? tivesse, se fosse uma tomida parenquimatosa. porque é muito frequente você ter Sim. umas hemorragias Sim, pequenas. especialmente nesse grupo, pacientes com cardiobolia também. Perfeito. Bom, próximo estudo, um estudo de profilaxia secundária, né, mais tardio, que foi uma subanálise também do Arcadia, né? Então, pode passar, Marita. Então, para quem não sabe, o Arcadia foi um estudo que randomizou pacientes com ESOS fora da fase aguda para serem tratados com apixabana versus antiplaquetário, aspirina, e que, infelizmente, não mostrou o benefício da apixabana nos ESOS, né? Então, uma grande decepção, um banho de água fria, porque estava todo mundo esperando, porque esse foi o estudo mais bem desenhado. Sim. Porque, além do paciente ter ESOS, ele tinha que ter marcadores de cardiopatia atrial, né? Mas foi Então, estranho, né, Gil? O que eles chamaram de marcadores de lesão foi arterial super criticado. foi né? bem estranho. Não é o que a gente... O tamanho, pouquíssimo, Na foi pelo verdade, tamanho ele do ar. colocou os Pouquíssimo critérios foi pelo bons, só que Isso. ele não randomizou o critério que é o mais... Perfeito. Na mas verdade, os é. critérios incluíam um critério bom, que até a era o tamanho ressonância arterial. cardíaca, Sim. por Só que exemplo, apenas fibrose. 3% dos pacientes Isso. tinham a acrobatia com aumento do ar. Perfeito. O que chama de force P, né, que é um parâmetro que você Isso, no avalia pela- eletrocardiograma. Perfeito. ProBNP Perfeito. e o que eles chamam de left atrial enlargement, né, Isso. E essa seria, teoricamente, o melhor. O que a gente mais usa. Até fibrose arterial na ressonância foi usado com mais prevalência de clinificação, porque para BNB é difícil, assim, né? Acho que essa aula era algo que eu ia apresentar hoje, eu vou apresentar na próxima, são os marcadores. ProBNP é bem criticado. Claro, né? claro. Acho que realmente- Os pontos na literatura são muito humildes. São. Não, e mais do que isso, né?
tudo bem até colocar a culpa disso no coração, mas daí para você presumir que isso tem uma fibrilação, pô, mas é isso, né? Então, acho que talvez é uma expectativa... Aí o Chatsworth, eles também utilizaram o Chatsworth como marcador, né, para selecionar esses pacientes. Então, eram pacientes que já partiam do alto risco de fazer evento cerebrovascular. E de ter fibrilação atrial, porque a gente sabe que o Chatsworth é um marcador de risco de FA também, né? Então, ter um Chatsworth alto sem ter FA aumenta o risco do paciente ter FA no futuro, né? Tem bastante estudo mostrando isso. Mas, em resumo, né? Então, o que esse subestudo fez? Ele avaliou os infartos silenciosos, que é um nome que vem sendo aí meio criticado, a gente não sabe se deve chamar de silenciosos, infarto mascarado, tem dado do compasso, do covert, né? Covert stroke, exatamente, né? Então, mas aqui a gente sabe que a prevalência é alta, né? Então, tem série que fala de 30% a 50%, e eles parecem ser um marcador de risco tanto de recorrência de AVC clínico, como de declínio cognitivo e outros eventos vasculares. Pode passar o próximo. Então, o que eles pegaram? Então, o ARCADIA foi um estudo que incluiu pacientes com ESOS, com esses critérios de alto risco para cardiopatia atrial, randomizou para aspirina versus apixaban. Foram 1.015 pacientes com um tempo médio de follow-up de 18 meses, de 1,8 anos, né? E que tinha como desfecho primário recorrência de AVC. Tá? Então, esse foi um estudo totalmente neutro, foi apresentado no ESOC no ano passado. Pode passar, Marita. Então, o desfecho primário, né, do trial principal era determinar se a anticoagulação versus aspirina diminuía o evento clínico, e essa subanálise foi ver se diminuía o risco do covert stroke ou do infarto silencioso, né, no paciente com AVC criptogênico. Então, eles também definiram de uma maneira bem pragmática como lacunar qualquer lesão menor do que 1,5 centímetro, e não lacunar todos os outros, né, então eu dou um exemplo aqui de um infarto lacunar, né, e nem todos os pacientes fizeram ressonância no follow-up. A gente sabe que essa é uma subanálise, pode passar. Né? Então, nesse subestudo, então, foram 1.000 e pouquinhos pacientes no estudo principal, 310 no subestudo de ressonância magnética. Né? Então, desses 310, ainda excluíram alguns porque não conseguiram fazer a ressonância de follow-up. Né? Então, eles tinham dado adequado de 174 pacientes. Né? Pode passar. Então, quando eles avaliam aí o desfecho primário, né, que é você ter esse AVC silencioso ou covert stroke, né, então teve uma diferença significativa entre a apixabana e a aspirina, não é um número enorme, são 79 versus 95 pacientes, um hazard ratio de 0,4, né, então 60% a mais de eventos silenciosos no grupo aspirina quando comparada com a apixabana, com a média de follow-up de 800 dias, né, então bem longo prazo. E aí depois eles avaliaram aí de acordo com o tempo no qual o paciente foi observado. Teve paciente que foi observado mais tempo, menos tempo, então o tempo deve influenciar, né? Então teve paciente que foi observado só até 500 dias, outros por 1.000 dias e outros que foram aí mais de 1.000 dias, quase 2.000 dias de observação. Quanto mais tempo o paciente era exposto à apixabana, né, menor o risco de evento silencioso no grupo apixabana versus aspirina. Né? Então, teve uma interação do tempo com o efeito do tratamento. Né? É interessante, Elegi, porque provavelmente esse é um grupo de mais alto risco ainda do que a população que eles usaram no objetivo primário, vamos dizer assim. Por isso, talvez o trabalho tenha sido positivo. Eu acho que talvez nesse trabalho eles conseguiram de verdade, estou inventando aqui, né, mas de verdade pegar esses pacientes com FA mesmo, e aí isolar esse benefício tão claro, né? Porque aí a coisa fica bonita como esperado, né? É positivo no primeiro tercio, e depois você vai melhorando isso com o aumento dele, né? Interessante. E bem claro, né? Eles dão um exemplo aqui, por exemplo, de uma ressonância de baseline e no follow-up, onde aparece aqui essa lesão, né? Mais tardia, claramente aspecto embólico e assintomático. Não teve nada. Não. E aí depois eles fazem a subanálise diferenciando infarto silencioso lacunar e não lacunar. E esse é um dado assim, bem potente, eu acho, assim, da consistência do estudo. Então o benefício é bem claro para o não lacunar. E para o lacunar, assim, a lacuna está dando visagem, que era isso que eu estava falando do silotador, igualzinho. Então é isso, a anticoagulação serve para a lacuna. Né? Então bem consistente para a hipótese fisiopatológica. Então a conclusão do subestudo é que em pacientes com AVC criptogênico com marcador de cardiopatia atrial, o paciente com apixabana tem menos infarto silencioso não lacunar, e o infarto lacunar ele não é prevenido. Tá?
também super interessante, eu acho que traz aí uma nova avenida para essa anticoagulação dos ESOs, né? E aí teve uma super discussão, assim, por que previne o silencioso e não previne o clínico, né? Porque no clínico é totalmente neutro o estado do estudo, né? Difícil explicar. É uma subanálise bem pequena, são 170 de 1000, então talvez esses pacientes sejam pacientes que tenham mais adesão à medicação, um cara que se propôs a fazer uma ressonância, de follow-up, então ele esteja de fato usando a apixabana bonitinho e esses outros não estejam usando, já que é um estudo de longo prazo, né? Então, dado interessante, a gente também espera. É interessante ver esse fecho cognitivo, né? Que às vezes não tem um déficit objetivo, né? Localizatório, mas tem um pouco de cognitivo. Só o Elan, eu vi, eles excluíram transformação pH 1 e 2, tá? Quando uma petequial poderia... Aí nem entrava nem tardio nem precoce, né? E aí essas petecas que a gente vê pós-estudo acabaram entrando. Então, esse é outro estudo que já tem publicação, porque foi um estudo fatorial, né? Acho que a gente rodou aí nos grupos de WhatsApp, que é o Inspires, que foi um estudo que usou dupla de agregação plaquetária até 72 horas, né? Porque a gente tem o chance e o point com antiagregação dupla precoce, né? Então, dentro das primeiras 24 horas. Então, eles tinham duas perguntas, né? Então, se você começar até 72, né? Então, o paciente que não recebeu nas primeiras 24 horas, se ia ser tão efetivo, né? Ou também ia mudar prognóstico, quando comparado com o chance point Thales, né? O Thales é o único com o ticagrelor, mas o chance point com o clopidogrel e AS. E uma pergunta que todo mundo tem, os cardiologistas vivem perguntando por que a gente não dá estatina na fase aguda do AVC, né? Então, ele randomizou, né, nessa análise fatorial para o paciente receber estatina precoce ou estatina tardia, né, nos pacientes de presumível etiologia aterosclerótica, né? Então, o que eles queriam também ver era se isso tinha benefício na recorrência de AVC e se aumentava o risco de sangramento, né? Porque a gente tem esse dado aí, meio que epidemiológico, de uma associação de colesterol mais baixo com sangramento, de risco de sangramento em paciente com colesterol muito baixo. Então, objetivo principal, então, avaliar a eficácia da combinação clopidogrel e aspirina e esse análise fatorial, a estatina intensiva versus aspirina e estatina tardia em reduzir o risco de AVC em 90 dias no paciente com AVC leve, ou AIT de alto risco, dado até 72 horas do início dos sintomas. Então, aqui todo mundo pode ter se perguntado, por que esse estudo ganhou nenhuma, né? Só o antiplaquetário, a gente já usava, né? Ganhou porque mudou realmente a janela terapêutica. Então, se o paciente chegou dentro das 72 horas, ele ainda assim deve receber, né? Não só dentro das 24. Né? Então, aqui só aí as diferenças de metodologia entre os estudos que a gente conhece. Eles foram mais criteriosos na idade, então não incluíram 18 anos, como a maior parte dos estudos incluíram, pelos pacientes mais idosos, né? Então, o paciente tinha que ter um NIH entre 4 e 5, se fosse uma inclusão mais tardia, entre 0 e 5. Tinha que ter uma presumível etiologia aterosclerótica, né? Então, mais de 50% no vaso extra ou intracraniano, né? Ou múltiplos infartos no mesmo território, mesmo com menos de 50%, né? E se ele tivesse AIT, tinha que ter mais de 50% naquele território. Então, que quiseram excluir cada embolia que a gente não conhecia. E mantendo o ABCD2 não é igual a 4, né? Isso, o ABCD2 não é igual a 4. E ele estende também o point of chance, porque seria de 0 a 3, né? Então, de 4 a 5. Isso, exatamente. Então, amplia mais a dupla de agregação. Então, ele é muito mais amplo se a gente olhar os critérios de inclusão do que o Chance 2, que avaliou. O Chance 2 pegou justamente esses pacientes que tinham resistência ao clopidogrel. E aí randomizou para ticagrelor e viu que era melhor ticagrelor. Lindo, né? E o Thales que usou o ticagrelor, né? Então, eles colocaram um point aí. Achei estranho depois para a população. Pode passar o próximo. Não sei o que é grupo zero, né? Então, esse é um estudo fatorial. O que é um estudo fatorial 2x2? É um estudo que estuda duas intervenções. Aproveita a mesma população de paciente e faz um cálculo amostral com poder para os dois desfechos, né? Então, geralmente o desfecho, na verdade, é o mesmo, mas para avaliar a dupla de agregação, né? Que isso aqui já foi publicado, e eles apresentaram aqui o braço da estatina, né? Então, no final, você tinha 4 braços: clopidogrel e aspirina, mais estatina precoce,
clopidogrel e aspirina mais estatina tardia, né? Então, considerava estatina tardia depois de 3 dias. Aspirina com estatina imediato e aspirina com estatina tardia, né? Então, você tem quatro braços aí. E o desfecho AVC novo em 90 dias. Pode passar? Então, Só uma pergunta de cara que não é neurologista. A estatina de ser efeito imediato, qual seria, assim, eles supõem, Dácio, que tem um efeito pleotrópico, anti-inflamatório, né? Então, porque para a gente também, sabe, estabilizar para a estenose, placa, para estenose intrastente, que é por exemplo, para plantar eles estão sugeridos a estatina. Para mim parece que é aquelas drogas milagrosas. E nos estudos de cardiologia tem isso, né? São estudos enormes, o efeito não é um efeito grande, é um efeito pequenininho, né? Então, acaba tendo efeito, porque os estudos são muito grandes, né? E esse eu acho que é um primeiro estudo que avalia de maneira mais consistente introduzir a estatina precocemente. E aí foi a atorvastatina 80 mg. Até o Thiago me perguntou isso, eu apresentei isso no AST semana passada, e eu falei que tinha rosuva. Não tinha, era só a atorvastatina. Né? Então, e aí era isso, então, os 4 grupos, né? E os critérios de inclusão, então... Quando era precoce era 80, quando era tardia era 40. E mantinha 40. E mantinha 40. Isso. Até o D21 era 80. Não tem escrito aqui também se tinha bônus. Eu não lembro na apresentação se eles falaram se tinha bônus ou não. Deve ter no artigo do New England, né? Depois acho que vai... Vocês utilizaram depois do GES preventivo, utilizaram somente 40. 300 de clopidogrel. Não foi de 600 porque eu tinha esse utilizar largar até 300, até 600 por hora. Está ali no asterisco ali, ó. Patient don't assign to the 300, bone. Então eles usaram a dose do chance, né? Foi os 600 do boi. Provavelmente já comeram de hemorragia. O quanto ele variou, né? Tem passei por 300, passei por 600, eles deram uma variada. Então foram 11 mil pacientes avaliados. 3 vezes. 6 mil pacientes randomizados, mais ou menos 1.500 para cada grupo. Isso é uma coisa surreal. Na China, 222 hospitais. Só para vocês terem uma monta, né? Que a gente fez Resiliente com 12 hospitais, a gente faz o Optimum com 30, e são 220 hospitais na China. Então, realmente, você termina um estudo desse, né? Foi de 2018, demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho, mas porque a gente E faça uma conta, 220 hospitais para 6.100 é uma média de 30 a 100%. Não é. Só que como eles têm muito hospital, eles conseguem rapidinho. Inclusive, a gente tinha que ter uma StrokeNet, né? Não, a gente tem a Rede Nacional de Pesquisa, né? Na Rede Nacional de Pesquisa, a gente tem muitos hospitais, e a maior parte são os que participaram do vizinha, mas a ideia é que a gente amplie, né? Existe. A Rede Nacional de Pesquisa está registrada no CNPq. Todos os estudos que a gente fez pela rede, a gente apresentou como da rede, né? É importante a gente ter. E se o registro, a gente tem o RESC, que é o que é mais utilizado no banco de registro. Né? Pode passar, Marisa. Então, aqui o resultado dos 4 grupos, né? E é interessante porque é meio igual os estudos de FOP com anticoagulação, né? Que tem um dos estudos de FOP com anticoagulação, que agora eu esqueci qual deles, eu acho que é o CLOSE, que tinha 3 braços. Tinha fechamento do forame, anticoagulação e antiagregação. E na estatística ele só compara antiagregação com o fechamento do forame, esquece a anticoagulação. Então, que a estatística básica, que está lá no desfecho clínico, ele compara clopidogrel e aspirina com estatina imediata versus aspirina, que é o pior grupo. Aspirina com estatina tardia. É isso que está... Toda vez que você vai publicar um estudo, você publica um negócio que chama SAP, que chama Statistical Analysis Plan. Tá lá, era isso que eles queriam ver, então provavelmente vai aumentar a chance de ser positivo. Depois a gente vai ver a subanálise e ele até coloca como desfechos secundários aí a comparação entre os 4 grupos, né? Pode passar. Né? Então a gente vê aqui o ranking, né? Então, melhor, e o ranking bom, porque eram pacientes com AVC não tão grandes, né? Com o uso do clopidogrel e aspirina, mais a estatina, né? Mais morte aqui na aspirina sozinha com a estatina tardia, né? Mais morte em ranking mais alto. E a maior parte dos pacientes com ranking de 0 a 2, que é o que a gente realmente esperava, né? Mas não tem, volta lá, Marita, não tem uma interação com... do grupo para o qual o paciente foi alocado com o resultado final do estudo. Então, é por isso que ele se dá o luxo de comparar esses 2 grupos aqui.
Pode passar, Marita. Né? E aí aqui ele dá a comparação entre os demais grupos, né? Que ele coloca clopidogrel com tratamento imediato, clopidogrel e aspirina com tratamento tardio, aspirina com tratamento imediato e aspirina com tratamento tardio. Então, assim, resumindo, parece que quanto mais antiplaquetário você dá, melhor. Então, é melhor clopidogrel e aspirina versus aspirina, quando você tira a estatina da história, que é o resultado do estudo inicial publicado no New England. E é melhor estatina precoce, né? Então, mesmo no grupo que recebeu só aspirina, da estatina precoce versus estatina tardia foi melhor da estatina precoce, né? Então, isso fala de uma consistência aí da hipótese diagnóstica. Pode falar, pode passar. Então, a conclusão, né, com base no objetivo do estudo, é que o clopidogrel mais a aspirina, mais a estatina precoce, que é a atorvastatina 80 mg, se associou a 24% de redução de risco relativo de um AVC dentro de 90 dias, né? E a maior parte, quando eles... E aí, isso é uma estatística que eu venho tentando que a Mari estude nos estudos do Resilience, que é uma estatística de mediação. Porque aqui, eles querem saber o que levou a esse efeito. Foi a aspirina com clopidogrel ou foi a estatina? Então, aqui eles usaram uma análise de mediação e viram que a maior parte dessa redução era pela associação clopidogrel e aspirina e não só pela estatina. Análise de mediação. Análise de mediação. Não é? Faz parte de um modelo que chama SEM, modelo estrutural de equações estruturais. É gostoso. Olha aí, Mariana. Cutuca ela. É o segundo semestre da Altair aqui. Ele fala sobre isso. Modelo de equações estruturais, e aí você vai ter modelo de estatística modificação. avançada. Não, é moderado, é moderado. E sangramento? Teve. Tá aqui, então, olha só. 2,4 vezes mais sangramento no grupo estatístico. Eu vou te encaminhando para ele. E desfecho funcional melhor no grupo Volta só para eu ver o percentual do clopidogrel mais imediato, tá, 7,6. E aspirina e Gilead, 9,9. Tudo leva para a terapia dupla, né? Os hazard ratio de 30% de redução, mais ou menos 20% a 30% de redução. E para o uso da estatina, para o benefício da estatina para o desfecho principal de recorrência de AVC. No entanto, teve sangramento maior. Na verdade, o com estatina teve mais AVC. O clopidogrel e aspirina mais estatina imediata, 7,6. O clopidogrel e aspirina mais estatina tardia, 7. Composite, isso aqui é o desfecho secundário, Primário, né? primário. Tá isso. Recorrência de AVC isquêmico ou hemorrágico. Eu acho que tem o erro na tabela, né, Vitor? Porque é o hazard ratio, 0,69. Altamente significativo. E quando a gente olha o Kaplan-Meier, volta lá no Kaplan-Meier. Não, mas ali aquele era aspirina versus dupla. Volta lá o Kaplan-Meier, só para a gente olhar. Vamos ver aqui. Clopidogrel e aspirina. Estatina imediata tardia. Elas se cruzam muito. Essa aqui, essa curva aqui. Verdinha, né? É bem menos atento, né? O preto lá em cima é o S puro, né? É porque ele não comparou esses dois grupos, né? Então, os dois grupos que receberam O tardia no final teve menos AVC. Olha aqui, ó, a comparação. Isso aqui é clopidogrel e aspirina mais imediato, essa curva verdinha, ó. Isso aqui é número de desfecho, né? E isso aqui é aspirina com... A dupla foi melhor, claramente, mas a dupla com estatina foi pior do que a dupla com estatina tardia. As curvas são muito parecidas, né? E numericamente, porque teve mais hemorragia, volta lá, isso aqui deve ser pura hemorragia, né? Porque aqui, ó, veja bem, volta lá, o desfecho é isquêmico ou hemorrágico, né? Então, 7,6 junto com as duas coisas. Como teve 2,4 vezes mais hemorragia no grupo com estatina, isso aqui deve ser pura hemorragia. Eles não apresentaram, mas possivelmente, né? E a hemorragia que ele fala é uma hemorragia que é sintomática mesmo. Eu acho que é hemorragia sintomática. Agora, isso que esse hazard ratio é para um desfecho combinado também, isso que ele foi. Então, esse hazard porque é o desfecho principal. Então, isso aqui é o resultado principal do estudo, né? Que esse 0,69 comparando com a aspirina. E aí, numericamente, tem esse aumento, mas acredito que seja por hemorragia, que eu acho que a isquêmico foi menor, né?
quando você compara. Tem um asteriscozinho ali, que significa asterisco então uma ser um aluno, assim. Porque ele colocou de leve você Interessante nesses trabalhos que tem esse zero gigante, que qualquer diferençazinha dá significância. Tem uma coisa muito ruim. Uma intervenção nossa que os caras usaram disso para positivar foi toxina botulínica e migrânia, por exemplo. O preempt e os trabalhos iniciais eram iguais ao avaliamento seco. Você estoura o N para mostrar essa diferença. Tanto é que a gente mostrou, 24% de diferença, mas o total absoluto entre os grupos é de 2%. Então, a diferença, se você olhar em termos assim, de porcentagem, é pequenininho. E o gráfico é muito bom, porque o gráfico original, aí, olha o gráfico, é o de baixo, ó, é o de baixo, a linha de baixo. O que está no meio ali é explodindo essa diferença, que vai dar esse 2% de absoluto e 24% de relativo. Então tem que ter sempre cuidado mesmo. Volta lá, a estatística você pode enganar todo mundo. Desfecho funcional melhor na estatística imediata também, 9,4 versus 10,4. Né? Assim também, olha aqui, 0,05, a diferença nem de 1%. Não, então, é isso que parece, dá significância de estatística no N, né? Mas é muito pequenininho. Mas o N infla muito, né? Exatamente. Essa comparação aqui, eles vão ter que complicar, né, Vitor? Só para destrinchar se isso é mais AVC hemorrágico mesmo, né, que eles vão apresentar. Essa publicação já está publicada. Está publicado a dupla de agregação, né? A estatística, eu acho que assim, verdade. Pode passar. Se fosse num trabalho ocidental típico ali, que é 200, 300 pacientes, não ia dar diferença nenhuma. Muito bem, vamos correr aí que a gente tem visita, né? Então, outro estudo bem importante que eu acho que tem a ver com o que a gente está fazendo aí nos Resilience é essa avaliação de TNT-plase em até 24 horas no início dos sintomas, mas aqui usando perfusão, essa é a diferença para os nossos estudos, que a gente não está usando, né? Pode passar. Então, o que eles compararam, né? Então, paciente elegível para trombectomia mecânica entre 4 horas e meia e 24 horas do início dos sintomas. Ele podia ou não receber a trombectomia, né? Então, mas ele tinha que ser elegível. Ele tinha que ter um atomo de perfusão com um critério de mismatch semelhante ao do Extend-IV, 1,2 de diferença. E o desfecho principal desse estudo, então, foi o estudo fase 2B, era a recanalização, semelhante ao Extend-IV, né? Pode passar o próximo, foi feito na China, né? Então, entre 4 horas e meia e 24 horas do início dos sintomas. A diferença do Extend-IV é o Extend-IV é um estudo precoce, né? Então, eles pegaram meio que o modelo Extend-IV mais tardio, 18 a 80 anos, ranking de 0 a 2, e desfecho principal, então, ó, o critério de mismatch 1,2, então eles foram assim, bem generosos, né? Porque geralmente é 1,4, 1,8, né? E randomizaram para receber TNT-plase versus placebo, né? Excluíram pacientes que não podiam ser trombolizados, tá? E aí avaliaram a reperfusão de duas maneiras. Então, se o paciente não fosse para a trombectomia mecânica, como é que eles iam avaliar a reperfusão? Eles faziam uma toma de perfusão depois, né? Então, se o paciente fosse para a trombectomia mecânica, eles avaliavam o TICE e a reperfusão, então definiram como o TICE modificar o score maior ou igual a 2, né? E avaliaram a hemorragia intracraniana como desfecho de segurança. Então, super esperado, né? Então, assim, mais recanalização com TNK versus com placebo, né? Quase o triplo, né? Tanto no paciente que fez trombectomia mecânica, quanto nos pacientes que não fizeram trombectomia mecânica, com segurança, né? Não teve um aumento importante de hemorragia intracraniana, né? E eles até fizeram um desfecho de reperfusão maior sem hemorragia intracraniana. Então, interessante, né? Eu não quero só que reperfunda, mas eu quero que reperfunda sem ter hemorragia, tá? Pode passar o próximo. Então, aqui uma tendência do ranking dos pacientes que receberam TNT-plase, né? De terem mais ranking de 0 a 1 e ranking de 0 a 2 e de terem um shift também aí positivo, né? Pode passar o próximo. Então, conclusão bem direta, né? Então, TNT-plase endovenosa, 0,25 mg por quilo, eficaz e segura, né, para paciente. Outra diferença do Extend-IV tinha middle vessel occlusion, por isso que teve paciente que não fez trombectomia, então não era só large vessel, né, com uma maior reperfusão nos pacientes que receberam TNT-plase e sem aumentar a hemorragia intracraniana, né? Então, acho que não tem dúvida nenhuma, né, que TNT-plase vai suplantar a UT-plase. Os outros estudos, né, já tinham avaliado a segurança e a dose de 0,25 mg por quilo. Eu acho que agora a gente está vendo em que pacientes a gente usa, né? Então, é um pouquinho que a gente está vendo no nosso Resilience, até que sempre aqui, que a gente tem concluído a gente, que aqui ele é diferente desse aqui, porque não só
ele usa a perfusão, mas a gente criou um critério para incluir sem a perfusão e ele não tem lar adverso socorro. Né? Então, a gente é um paciente desse mesmo critério, 4 horas e meia até 24, sem lar adverso. Né? Então, ninguém está variando, só a gente, só que a nossa inclusão está super baixa. Era 12, aumentou para 24? Inicialmente era 12. Não, 12 horas. 12 horas. Aquela história de 4 horas e meia morreu já. De trombólise. Não, aquela história ainda vale, né? Tipo assim, você tem de literatura de diretriz. Se você não tem perfusão, teoricamente até 4 horas e meia. Se você tem perfusão, você pode ir até 9 usando o Extend, ou se você tem ressonância, também pode ir para o paciente wake up, né? Utilizando o protocolo do wake up. E para todo mundo fora disso, a gente está tentando ampliar o uso sem neuroimagem avançada. Mas vale para RTPA ou só para... Não, vale para os dois. Inclusive o Extend ID até Só que não horas tem, é contemplado. só que não tem tenecteplase. A tenecteplase aqui no Brasil não é autorizado para AVC. Entendeu? Só no estudo, né? Fora que não está assim, tão disponível. Tem ainda esse problema de falta de tenecteplase. A molécula demora 8 meses para ficar pronta. O pessoal da Berger falou, então eles vão conseguir aprovação agora. Nos Estados Unidos acabou de ser aprovado. Vão conseguir aprovação agora no Brasil. Já foi submetido para a Anvisa. Mas eles só vão começar a comercializar daqui a 8 meses. Só no final do ano. Equivalência de custo. Isso é uma pergunta interessante. Teoricamente, eles vão vender um pacote de cuidado. Então, mesmo eles vão oferecer, mesmo eles oferecendo agora a ampola de 10 ou 6, menor, né? vai ser para a gente o mesmo preço. Que a ideia é oferecer pelo pacote de serviço. Existe um concorrente, que é pouco falar, mas um concorrente chinês. Do Reteplase, né? Não, é o Reteplase mesmo. Saiu a Reteplase. O Reteplase tem estudo de É a fase 2. tenecteplase da China. Tem tenecteplase genética. Mas não é Reteplase genérica. Tem uma Reteplase chinesa, mas ela não é ainda bem divulgada, mas ela existe. Não sei se aqui no Brasil é fácil comprar. Não tem aprovação de não tem, né? Não tem ainda. Teve esse estudo com a Reteplase, que é um outro produto que foi também apresentado aqui, que a gente fase 2 ainda discutir. Pode passar o próximo, mas é isso, Dácio. Assim, aqui no Brasil, teoricamente, assim, você pode usar, porque tem TNK para infarto, né? A gente já usou aqui, mas o medo é a gente começar a usar e faltar para o infarto, porque não tem previsão de... Eu já usei e sobrou do infarto, só que depois a diretora do hospital foi brigar comigo dizendo que eu ia ter que pagar do meu bolso. A gente já usou quando faltou, que a gente usou da casa, né, Fabiano? Conheci essa história do hospital. Camisa rouba alguma coisa da casa. Parece que você tá levando para casa, para beber, né? Eu que inocentemente fui me delatar, eu que fui falar, depois você vai pagar sobre isso. Muito bem, gente. O último estudo, rapidinho, né? Então, é sempre uma angústia aí as anticoagulações nos pacientes com dissecção, né? Então, esse foi um estudo que foi bem divulgado, né? Porque ele não é um estudo definitivo também, como um estudo de dissecção, mas eu nem acho que a gente vai ter um estudo definitivo, mas é um estudo bem grande, né? Pode passar. Então, assim, o racional é isso, né? Então, dissecção é de 2 a 25% dos AVCs. Se a gente pega paciente mais jovem, é mais para perto de 20% do que de 2%, né? O risco de recorrência é em torno de 3%, pode recorrer por embolização distal, pode recorrer por hipofluxo, né? Então, a melhor terapia, né, com base nos estudos e nos registros que a gente tem até agora, ainda é bastante questionável. Então, foi feito esse estudo grande, pode passar, Marita, com o objetivo de comparar o risco de AVC isquêmico e hemorragia intracraniana em paciente com dissecção cervical só, tratado com antiplaquetário versus anticoagulação, no estudo de mundo real, né, que são os estudos de registro, estudos observacionais, que já começam aí com uma série de críticas, porque no estudo de mundo real teve um motivo pelo qual você deu anticoagulação versus você deu antiagregação plaquetária. Então, talvez você tenha dado anticoagulação para o paciente que você achava que ia se beneficiar, que era seguro, né? Então, tem sempre um certo viés. Pode passar. Grande vantagem, né, dos estudos, né, ditos de mundo real, tem gente que não gosta desse nome, porque os nossos estudos randomizados controlados, eles também são mundo real, né? A gente não fez o estudo nem Marte, nem Vênus, porque tem uma terra também. Mas tem essa questão do viés de seleção, né? Então, inclui pacientes com 18 anos ou mais, com diagnóstico de dissecção arterial, né? Excluíram pacientes, são estudos bem pragmáticos, com dissecção crônica, com paciente que tinha trauma dentro das últimas 4 semanas, para evitar as dissecções provocadas, e paciente com pseudoneurisma dissecante, né? Então, todo mundo mais entrou, foram 66 centros em 16 países. E o Brasil aí, só que o PPC? Entrou. Nós, a gente aqui. Eu tive a reunião com ele, aquela
Eu falei com a Dani que a gente não conseguia incluir os pacientes. Mas eu acho que teve centro brasileiro que incluiu, teve outros centros. Acho que o Rio tá cheio, incluiu. E o desfecho. Não, teve desfecho? Não? Teve, vamos deixar. Desfecho. Então, exposição primária, anticoagulação versus antiplaquetário, né? Então, anticoagulação parenteral com heparina, baixo peso molecular, antagonista de vitamina K ou do AC. Desfecho principal, AVC isquêmico recorrente no território da artéria dissecada, então foi bem criterioso, né? E hemorragia maior. Né? Então, teve uma adjudicação central de desfechos, né? Então, todo mundo entrou numa call inicial, que era para inclusão de pacientes, usaram o REDCap e cada serviço utilizava o seu algoritmo. Né? Então, a gente tinha assim, serviço que a gente falava mais ou menos, né? Em geral do estudo. Pode passar. Então, por ser um estudo aí grande, né, então eles conseguiram 4.000 pacientes, né, dos quais 3.600 preenchiam os critérios, né, de inclusão, 400 pacientes tratados com anticoagulação. Idade média de 47 anos, como esperado, né, dissecção arterial paciente mais jovem, 53% homem. Em geral, né, então, assim, resultado geral. Então, resultado de recorrência de AVC, né, então, a gente teve 4,4% de recorrência de AVC, o que é muito, né, para o segmento, né. 87% dos AVCs aconteceram nos primeiros 30 dias, né, o que já chama a atenção para aquelas pessoas que estão lá. Ela sempre, quando a gente discute anticoagulação, falava que lá no Mass General eles anticoagulam todo mundo, porque é isso, assim, os estudos, né, então, anteriores a esse focaram muito pouco na primeira semana. Então, quando você pega um paciente com uma dissecção desde a primeira semana, se a gente olhar na literatura, a gente não tem a resposta definitiva. E 0,8% de hemorragia maior. São pacientes jovens, né, então aqui o risco de hemorragia é um risco baixo, né. Então, essa característica da amostra geral pode passar, né, então, e aí eles compararam entre desses 3.600 pacientes, quem usou antiplaquetário com quem usou anticoagulação, né? Então, isso aqui são os resultados aqui gerais. Tem alguém tentando passar aqui? Vamos trabalhar, inclusive. Meu Deus. A universidade quer vir trabalhar. É permitido, daqui a pouco começa a frente. Bom, então, a redução de risco foi de 0,71 no grupo que recebeu anticoagulação. Isso foi não significativo, P de 0,14, né? Mas, numericamente, favorecendo aí o uso da anticoagulação, com um risco maior de hemorragia. Como é que desliga essa TV? Eu vou ligar essa, porque eu não sei. Por essa eu não tinha passado ainda. A gente te livrou, olha que aparece aqui. Geralmente é uma de cada vez que desliga. O que aconteceu? Acho que caiu a conexão do computador e entrou na conexão. Valeu. Não, a gente está acabando já. Vai, termina aqui. Tem como de som, né? Cadê o som? Não, falta só um slide. Esse é o último. Então, com risco maior de sangramento, como esperado no grupo de coagulação, e nos pacientes com oclusão, aí houve um definitivo benefício do paciente que usou anticoagulação, quando corrigido para os outros fatores. Né? Então, acho que é um dado aí bem interessante, está publicado na Stroke já, o Stop Card. Eu acho que tem, e a gente já tinha, né, o TreatCAD também sugerindo o benefício da anticoagulação, então acho que é mais um dado que se soma aí E eu acho que provável clareia essa de ideia da anticoagular esses oclusão, né? pacientes. Eu acho que essa oclusão fica muito forte, né? Eu acho que reforça uma ideia que a gente já tinha. E ele falou o seguinte, o mecanismo de AVC por dissecção são mecanismos diferentes, né? Isso é interessante. Tanto que no começo ele bota lá hipoperfusão, né? Hemodigital, etc. Então isso é interessante. Muito bem, acho que esse era o último. Só uma perguntinha. Eu tive um caso, acho que umas 2 semanas atrás, que assim, o paciente